Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje tenho mais uma vez o apoio da Engui e hoje não vos trago uma bicicleta. Como já viram no título, hoje trago-vos a e-scooter, a Y600. Contamos com um motor aqui na roda traseira de 600 watts e tem 830 watts de pico. E de torque tem 28 Nm. À frente contamos com uma suspensão hidráulica e atrás com dois amortecedores de mola helicoidal. E para parar esta menina temos travões mecânicos com discos de 140 mm, tanto à frente como atrás. E tem um sistema que eles chamam do EABS. Contamos com roda 10, tanto à frente como atrás. Temos 3 modos de condução. Esta máquina vem de fábrica limitada eletronicamente a 25 km/h de velocidade máxima. E dizem as más línguas que deslimitada anda muito mesmo. E para alimentar esta bichinha temos uma bateria de 48 volts, 18,2 Ah e pode ser carregada aqui. A marca estima que a autonomia sejam mais ou menos 70 km em modo eco e que demora a carregar cerca de 8 horas. E vamos a medidas, o deck terá 55 cm, claro que a área útil será a partir daqui. Ora, vamos contar com tudo, 55. E de largura, não vamos contar aqui com as bordas, 20 cm. A distância até ao solo são cerca de 14 cm, portanto muita atenção ao off-road. Tenho que vos dizer também que esta e-scooter vem preparada com selim. Aliás, este espigão já vem montado na caixa, eu é que o retirei. E o selim vem à parte e é muito, mas muito fofinho. O peso desta menina são 26,5 kg, digamos que é um peso intermédio, e aguenta cargas até 120 kg. A altura aconselhada para os utilizadores está entre 1,65 m e 1,90 m. Falta-me referir que à frente temos um farol em LED, atrás o farolinho tem sinalização de travagem e claro temos piscas, pisca da direita, tem som e tudo, e pisca da esquerda. E agora sim, para finalizar, falta-me referir que esta máquina é dobrável e dá para ajeitarem o guiador à altura que querem e para dobrar retiram a patilha de segurança, pressionam a alavanca e já está. E agora é só transportar. Siga! Vamos, mas é para test ride, não é, companheiros? E vamos lá ao test ride, companheiros. Vamos já perceber como é que ela se porta nas subidas. Siga! Eles dizem que ela sobe inclinações de mais ou menos 15 graus, ora esta tem para aí 35. Vai a subir. Digo-vos já, estou bastante surpreendido como é que estes 28 Nm sobem isto com tanta facilidade. Está bem que ela tem 26,5 kg e às vezes esta diferença de peso para outras mais pesadas faz mesmo toda a diferença. Já por aqui, vamos lá aí ao teste dos modos de condução, ok, companheiros? Ora então, modos de condução, mudamos aqui para modo 1. Modo 1, vou quase parar. Vamos lá. Ok, modo 1 vai até aos 11 km/h. Vamos ao modo 2. Bem mais potência, 19 km/h. Vamos ao modo 3. Aí vai ele, largado. Espetáculo! 25, certinhos, é que sem tirar nem pôr. 25 km/h. Gosto mesmo quando estas máquinas dão aquele valor certo. Gosto mesmo. Tipo relógio suíço. Companheiros, e depois de vermos aqui os modos de condução, falta ver mais um, não é? Pois é. Vamos ver como é que ela se porta sem estar bloqueada. Bora lá. Siga. Sem estar bloqueada. É isto. Até apita. Não é para fazerem. Ora, vamos fazer a primeira paragem do dia. Siga! Ter aqui a menina em posição, porque ela é bué da linda. Portanto, já vimos o torque dela a subir, já vimos também os modos de condução e agora vamos ver o unboxing e a montagem, que é muito, mas muito rápido. Até já! E então, muito rapidamente, vamos lá ao unboxing. Ora, vamos lá a isto. Já vi que isto está muito bem protegido, então vou optar por outra forma. Está a cortar! E vamos lá abrir isto.
Já está. Ora, temos aqui uma bolsa de ferramentas, o manual e ainda temos aqui uma caixa com o transformador. Vamos lá ver? Deixa lá pôr os óculos. Portanto, 54,6 volts, 2 amperes. E aqui está ela. E ainda vem aqui à parte um selim, o fio, mais uma peça que já vamos ver para o que é. Já vamos conseguir pousar o pé de trás. Tirar a esferovite, de regresso à bancada de trabalho. Vamos lá tirar os plásticos. Vamos lá começar a montagem. Começar por endireitar aqui a parte do guiador. Não se esqueçam de depois de estar aberta, é preciso trancar. E vamos ajustar aqui o guiador, pôr o material todo no sítio antes de apertar. Vamos aos apertos. Já perceberam que se quisermos é só montar o selim. Pá, muito fácil. Montávamos, já estava. Mas eu não quero o selim. E como não quero o selim, vamos desmontar aqui o espigão. Ora, espigão fora, vamos montar aqui o patinho e agora é só colocar. E cá está ela, companheiros, muito fácil de montar. Só levantar aqui o guiador. Pá, super, mas super bem embalada. Eu nunca vi máquina tão protegida como esta. Esferovite de um lado e do outro, super protegida. E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link para irem diretamente a esta máquina, está o link para o site da Engui e está lá um código de desconto. Agora siga para test ride. Eu disse logo que ia ser rápido, companheiros. Foi mesmo um instante, ok? Pá, muito bem embalada. Aquela esferovite ali toda do lado. Vamos para o teste de travagem, bora lá. Siga para não perdermos tempo. E vamos primeiro ao travão de trás, que é aqui deste lado. Bora lá. Pá, trava mesmo muito, mas muito bem. Espetacular. E agora vou ao da frente, que é aqui deste lado. Vou dosear para não dar um mortal no ar. Epá, isto trava mesmo muito bem. Espetacular. Muito fixe. Pá, e os pneus têm um grande gripe. Ora, vamos testar os dois ao mesmo tempo. Bora lá. Pá, grande travagem mesmo. Pá, travões mecânicos que se portam, que é um espetáculo, como gente grande. Siga. Ora, então vamos lá à segunda paragem. Paragem já habitual aqui na ponte. Portanto, já sabem o que é que eu vou lançar, não é? Muito rapidamente vamos ver o teste de iluminação. É um instante. Até já. Vamos lá para um rápido teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui os comandos do guiador e o display. Aqui nos comandos do guiador, tudo muito simples. Portanto, aqui é para ligarem ou desligarem as luzes. Pisca esquerdo, pisca direito. Aqui ao centro desliga, a famosa buzina. E vamos a este lado. Portanto, aqui temos a voltagem da bateria. Claro que isto é tudo acionado pela chave. Desliga, liga. Agora ligamos aqui o display e vamos lá perceber como é que é o display. Um display minimalista, mas com tudo. Portanto, aqui é os modos de assistência. Se eu for mudando os modos, estão a ver, está a mudar aqui. Aqui é a velocidade a que vamos. Aqui é o odómetro, neste caso está o odómetro. Se eu carregar aqui, passa para a trip. Aqui a voltagem que tem a bateria, podem ver que coincide 46,5 com este mostrador aqui em baixo. Aqui é o tempo em que o display está ligado, já o liguei há 1 minuto e 39 segundos. Carregando novamente é os erros, tem 0 erros. Este aqui nunca cheguei a perceber para que era, e aqui voltamos ao odómetro novamente. Portanto, já fiz 59 km com esta menina. Aqui em baixo é o nível da bateria. E visto isto, vamos lá fazer o nosso teste de iluminação. Siga. Esta é mais uma daquelas agradáveis surpresas. Estão a ver a bujarda deste farol? É de facto incrível como é que um farol aparentemente pequeno ilumina tão bem. Atrás, como se não chegasse um, temos 3 farolinhos com sinalização de travagem, os 3. Em relação aos piscas, é isto que vocês estão a ver. Ah, pois é. Isto está visto, não é, companheiros? Vamos lá à conclusão final, vou-vos dizer o que é que eu acho da iluminação desta menina. Pá, o farol da frente é esta loucura que vocês estão a ver, olha para isto. Pá, grande a luz, iluminação impecável. Atrás é este espetáculo, sinalização de travagem dos 3 farolinhos, daqui de lado.
a sinalização. Olha deste lado a mesma coisa. E agora meto pisca. Ó, olha a loucura. Vou meter pisca para o outro. Pá, e ainda por cima ouve-se. Pá, brutal. Portanto, vê-se muito bem e somos vistos. Tudo o que se quer na iluminação, pá, de uma e-scooter e por que não de uma e-bike. Pá, pessoal, e-bikes, piscas, era uma cena tão fixe, e os espelhos, bem, esta também não tem espelhos. Piscas e espelhos é uma dica que fica aí no ar, ok? E agora vamos rapidamente fazer um bocadinho de off-road com esta menina, hein? Vamos lá a isto, vamos lá ver se ela nos surpreende. Já nos tem criado tantas surpresas ao longo do dia. Siga para o off-road. Isto à vista é a iluminação, não é, companheiros? Espetáculo. Agora vamos fazer aqui um bocadinho de fora de estrada. Pá, já vos chamei a atenção disto na apresentação, portanto, ela não é muito alta, portanto, não dista muito daqui do deck até ao solo, e ainda por cima tem aqui mais o pormenor do descanso, não é? Portanto, a altura não é muita, não dá para fazer assim uma coisa muito exagerada. Vamos só curtir um bocadinho, está bem? Bora lá? Siga. Vamos tentar fugir a estas raízes e troncos. Vamos lá para a loucura. Ver se evitamos já esta poça aqui. Não me quero molhar já de início. É lá! Espetáculo! Olha que ela não suporta nada, mas nada mal aqui, é? Pá, a suspensão é maravilhosa. Eu já tinha reparado nisto, mesmo na estrada, não é? Mas aqui no off-road é diferente, não é? Pá, porta-se lindamente esta suspensão. Estou-te a dizer. Brutal. Fazer isto com calma, com cuidado, para ver se isto não bate de baixo. Epá, desempenho incrível, não? Que desempenho incrível, não? Não sendo uma máquina de todo o terreno, surpreendidíssimo com isto, hein? Que desempenho impecável, não? Olha esta suspensão a trabalhar. Fogo! Que é mesmo brutal, pá! Espetáculo! Sim, senhor! Vamos lá, conclusões finais, companheiros. Vou-vos dizer o que é que eu acho desta menina. O meu primeiro destaque vai para este motor. 600 watts com 820 pico. Companheiros, que agradável surpresa. E o meu segundo destaque vai para esta suspensão. Pá, incrível. A forma com que isto se portou na terra. Só visto. Excelente desempenho também tiveram estes pneus mistos. Na terra portaram-se lindamente. Epá, e no asfalto tem um grip incrível. A travagem, excelente eficácia. Gostei muito do grip deste deck, mas para mim precisava de ser um bocadinho mais comprido. Algo que não me agradou tanto é a forma como dobramos o guiador. Companheiros, é um bocado difícil. Uma coisa que me deixou completamente satisfeito é a estabilidade dela na estrada. Pá, mesmo a velocidades mais elevadas é super estável. Aliás, até no off-road a estabilidade era incrível. E resta-me agradecer à Engui. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Muito obrigado mesmo. Sejam felizes, porque isto é do caraço.